30º encontro da Jornada 40, já foram 30 encontros. Hoje vamos falar sobre altares ao Deus vivo. Mas o que é um altar? O que é um altar? Altar é algo que eu edifico e que eu coloco alguma coisa no centro daquilo com uma intenção. E a Bíblia nos traz vários altares que foram edificados por várias pessoas diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias. Nós vimos na ministração 29 a questão de vencer o gigante, de vencer, de fortalecer. Antes disso, nós vimos que Deus é um Deus da segunda chance. Se o nosso Deus é um Deus da segunda chance, se Ele nos mostra os ciclos de vitória e de derrota, Ele também agora vai mostrar para nós, no ambiente espiritual, os altares que nós edificamos a Ele, altares que foram edificados a Deus e que trouxeram para essas pessoas bênçãos tremendas. E a minha oração é que você edifique um altar ao Deus vivo, um altar ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus faça da sua vida um altar presente e Ele vai trazer ricas bênçãos. Preste atenção, porque nessa ministração, Deus vai começar a entregar a chave de como proceder em oração, como proceder em adoração, de modo que você alcance o coração de Deus através da obra de Jesus, alcance a adoração a Jesus, glorifique o nome de Jesus e esse glorificar do nome de Jesus te aproxime de Jesus. Então, se você tem um altar, você tem um ponto de encontro com Jesus, a sua vida de adoração, o seu coração é o grande altar. Em Jesus, Ele é o altar perfeito, Ele é o altar pleno, Ele é o altar que está edificado e que pode ser adorado a qualquer instante. Então, eu convido você, nesse momento, a ver o primeiro modelo de altar. Eu quero mostrar já um altar, porque nessa ministração você vai entender que esse altar é quando você edifica um altar ao Deus vivo. É um altar que derruba outro altar. Talvez na sua vida foi edificado um altar de destruição, de derrota, de tristeza, de angústias, mas isso só acaba, isso só se finda quando se institui um altar ao Deus vivo. Quando você chama Jesus para entrar na sua casa. Lembra aquela ministração? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Esse é o nosso Jesus. Ele quer entrar no altar da sua vida, cear contigo e destruir todos os outros altares. Mas vamos ver um exemplo de um homem que é um profeta de Deus. E esse profeta, ele edificou um altar, o nome dele é Elias. Elias, em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha o que ele fez. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Ele armou a lenha, dividiu o cordeiro em 2, dividiu o bezerro em 2, e chamou os profetas de Baal. Então, Elias institui um altar, adora o Deus vivo, mas ele está num momento de um confronto. Talvez você um dia adorou Baal, adorou Mamon, adorou outros deuses que não o Deus vivo. Então, no teu ambiente espiritual, no ambiente espiritual da sua vida, existe um altar que pecado, meu irmão, não prescreve, pecado não vence. Existe o que o pastor Merinaldo fala, o SPC espiritual, que é um pecado que é cometido por você somente quando você vem e conserta aquele pecado e pede perdão e limpa aquilo se destrói. Agora, quando você tem um altar que gerou pecado, que gerou uma dificuldade na sua vida, é o que Elias está nos ensinando aqui, somente com um altar de adoração ao Deus vivo, ao Senhor Jesus, somente o Jesus na sua vida, para edificar ali um novo altar e destruir o altar do mal que esteja imperando. Então os profetas de Baal eram profetas, falsos profetas, Jezabel apoiava esses profetas, e aí Elias faz um desafio, chama esses caras aí, 450, e eles
montaram o altar, e eles sacrificaram animais, e eles derramaram sangue, e eles pediam para Baal vir ali e receber aquele holocausto, e nada, e não teve fogo. E Elias vem e monta o altar e chama o Deus vivo, o Deus de Israel, e Deus vem e queima tudo aquilo com água, com sangue, com todos os animais. Então, o altar de Deus é que destruiu o altar de Baal. Essa é a primeira mensagem. Preste bem atenção, porque existem altares que estão na sua vida. Altares que foram construídos ou por você, ou pelos seus pais, ou pelos seus avós. Altares de iniquidade, altares do mal. Ah, mas isso aí tem a ver com maldição hereditária? Tem a ver com maldição hereditária, sim. Então, existe a idolatria. Eu vou pegar, por exemplo, o álcool, né? O álcool, que todo mundo fala, vamos beber, tomar um golinho, vamos tomar, é legal, curtição, uhul! E copinho na mão assim, e faz assim com o dedinho, é legal. É um altar ao álcool, é um altar à bebedeira. E isso acaba passando de pai para filho como uma cultura positiva. Aí encontra um que se torna dependente químico, que destrói a família, arrebenta todos. E aí acaba a graça do altar. Mas é um altar instalado. Então, quando você instala um altar de Deus, o altar de Deus é que vai destruir aquele altar. Então, é uma estratégia de oração. E Elias institui esse altar. Agora vamos para um outro altar, que foi altar de Noé. Veja só, Noé 8:20 vai dizer assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Né? Noé, a primeira coisa que ele faz depois que ele sai da arca é edificar um altar ao Senhor. Então ele entrou numa prova, Deus aprovou ele, colocou os animais, ficou 40 dias na arca, abriu a arca, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar. Então o altar de Deus na nossa vida tem que ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós estamos falando aqui faz 30 dias que a gente fala de bênção, de maldição, de problema, de maldição hereditária, de demônio, de anjo, de graça, de poder, de tudo isso. Isso tudo tem um endereço para funcionar. O altar de Deus na sua vida. Então, a primeira coisa que Noé saiu da arca, instituiu um altar a Deus. Lembra que nós não fizemos a dinâmica da arca? Quem assistiu, quem lembra daquela dinâmica da arca? Né? A arca de Noé. O que vai na arca da sua vida? O que você vai deixar para trás? O que você vai colocar de bom? Qual é a reflexão que você faz? Os comportamentos, a vivência, a conduta que você vai ter? Beleza. Estamos dentro da arca, estamos aqui na nossa jornada 40 dias, sendo purificados diariamente pela palavra do Senhor. A chuva, lembra, representa a purificação. A morte daquele povo iníquo seria a limpeza da sua vida, mas um dia parou de chover, as águas baixaram. Um dia vai chegar aqui, nós já estamos no 30º dia. Com mais 10 dias acabou a jornada 40. E aí é necessário instituir um altar de adoração dentro do teu coração, dentro da tua mente. E foi o que Noé fez. Quando abrir a porta da arca, vai direto montar o altar de adoração. E eu estou sugerindo para você montar um altar no nosso treinamento Vida Vitoriosa. Não estou vendendo treinamento não, mas eu sei que ali é um altar de adoração que você vai adorar o Deus vivo, com uma profundidade, com pessoas muito bacanas. Então Noé faz isso. Então Noé destrói aquele altar da iniquidade, Deus destrói toda aquela iniquidade da terra e institui um novo povo a partir de Noé e seus familiares. Mas a primeira coisa que ele faz é edificar um altar. Outro exemplo que a gente traz, pai da fé, Abraão. Abraão, ele mesmo antes de receber as coisas, ele institui altar. O homem tinha tanta fé que ele entendeu que ele precisaria primeiro instituir esse altar de adoração, e ali ele ia receber a visita do Deus vivo. E aqui em Gênesis 22, no versículo 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Queridos, Abraão obedeceu. Não tinha lógica, mas ele obedeceu.
vai ter coisa que não vai ter lógica para você, vai ter coisa que vai dizer, mas vou matar o meu filho. Abraão obedeceu, instituiu o altar, e aí na hora que ele foi imolar o seu filho, veio a provisão do Cordeiro de Deus. Queridos, Abraão nos dá duas mensagens nesse altar. É necessário obediência. Ah, mas pastor, obedecer o quê? Abraão, tá bom, Abraão é o pai da fé, o Isaac, nós já conhecemos a história. Talvez você esteja escravo. Lembra da administração de escravos? Você esteja escravo de um ciclo. E um ciclo tão maluco que está na sua vida, que te escraviza tanto, que te mantém tão aprisionado, que você se apegou àquilo. E quando Deus fala assim, sacrifica isso, faz aquilo. Queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus, nós não estamos aqui para Deus falar conosco. Nós não estamos aqui para ter um face a face com Deus. Nós não estamos aqui falando que nós íamos subir o Monte Sinai, para fazer igual Moisés, ter um face a face com Deus, que nós íamos igual Elias, pôr o rumo na nossa vida, que nós íamos fazer igual Noé, pôr na arca tudo aquilo, que existe a graça, que existe os anjos, que existe os demônios, que existe o Deus da segunda casa, da segunda chance. Nós estamos aqui há 30 dias falando de ministração. Tudo isso para Deus quebrar na sua vida ciclos de derrota que se instalaram e que você se acostumou. Então, o nosso Deus vai falar com você especificamente, vai falar assim, fulano de tal, no assunto tal, eu oriento você a fazer isso. Nós temos que crer nisso, ou a gente crê nisso, que Deus fala, que Deus dá direção específica, ou não adianta fazer jornada, não adianta perseverar. A vida daquele Deus da região, apenas filho de Espírito Santo, não é melhor nós orar em latim, porque em português não funciona. Nós vamos lá, rebemos corporis santos. Agora, nosso Deus não é Deus latim, não. Ele é o Deus lá da tua vida. Ele é o Deus da tua casa. Ele é o Deus da tua situação, do teu problema. Então você vai ter que montar o teu altar diante de Deus. Assim como Abraão montou o altar. Ah, Deus mandou eu jogar aquela boneca fora que eu ganhei da minha mãe, a santa mãezinha. Joga, que tem um capeta ali que está te atrapalhando a vida. Deus mandou eu pedir a conta do serviço. E mandou peça. Mas tem que ter certeza que Deus mandou. Deus mandou eu dar uma oferta, dê a oferta. Deus mandou eu lá pedir perdão para aquela minha vizinha que eu puxei o cabelo dela quando ela era criança, que até hoje ela tem uma mágoa de mim, que ela é uma mulher frustrada, e porque isso gerou um peso sobre ela e sobre mim. Vá lá na vizinha que você puxou o cabelo dela e fala assim, olha, quando eu era criança eu puxei o seu cabelo, eu te xinguei, mas eu vim aqui pedir perdão e tirar. Daquele teu ex lá que você fez aquilo que você... Volta lá, recolhe das mãos espiritual. Nosso Deus vai começar a desenhar isso. Agora, sabe onde Ele vai falar com você? No altar. Sabe quem vai falar com você? Jesus. Sabe como Ele vai falar com você? Pelo Espírito Santo. Vai falar pela palavra, vai falar por sonhos proféticos, vai falar revelando diretamente a você, vai usar um profeta, vai usar a palavra, mas sabe como? Quando você obedecer igual Abraão obedeceu. Quando você não questionar. Não, mas eu não sei se eu vou fazer. Questionou, já era. Questionou, a fé já foi para o ralo. O ciclo da derrota já se instalou. Aqui nós temos que ter convicção de que somos de Deus ou não. Então Abraão era um homem que antes dele receber, ele já montava o altar. Lembra da nossa oração? Começamos o primeiro encontro aí do Jornada 40. Vou fazer a oração da intercessão. Deus, a partir de hoje, tudo que a gente fizer, cala a voz de eu, cala a voz do inimigo, submetemos ao Espírito Santo, mas nós vamos agradecer por fé. E agradecer por fé é a fé de Abraão. Ele instituía o altar. Então, outro homem de Deus que instituía o altar, Abraão. Quer ver mais um exemplo? Jacó 28, 18, 22. Jacó 28. Tendo se levantado Jacó cedo e de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu. Olha, Jacó,
ele já tinha lá levado a primogenitura, está saindo da casa do pai dele, vai num lugar, põe a pedra, nessa pedra lá é o lugar que ele chama de Betel, lembra disso? Em lugar da cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Meu amado irmão, a jornada 40 está sendo uma pedra que Deus está colocando na sua vida para se você levantar uma coluna. Qual é a coluna, pastor, que vai levantar? É uma coluna de oração. A jornada 40 é para você, o teu tempo de você começar a montar o teu altar. Jacó montou o altar, ele ungiu o altar. Então a jornada é para você um ponto de começo da criação do teu altar com Deus. Então, você constrói o teu altar com Deus, o nosso Deus. E o que é o teu altar com Deus? É um coração aberto. Qual que é o maior altar? Mas vou ter que comprar umas pedras, ir ali no material de construção, comprar uns tijolos e construir uma igreja? Não é isso. É abrir o teu coração, abrir a porta do teu coração, deixar Jesus entrar. Lembra? Limpar a tua casa, tirar os demônios, tirar as mágoas, quebrar o ciclo da derrota. Mas sabe quando Jesus ele faz isso? Quando ele tem liberdade de chegar até você. Quando ele tem aí no teu coração um altar de adoração a ele, onde ele fala assim, esse altar aqui, essa casa é minha casa. Esse coração é meu, essa alma é minha, então eu vou limpar, deixar ele do jeito que eu sonhei um dia, do jeito que eu preparei, do jeito que eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo formamos essa mulher, formamos esse homem, um homem que veio ao mundo para fazer a diferença. E olha o que ele está fazendo, ele está pegando ali aquela oração da jornada, ele está construindo dentro dele um altar, ele está pegando aquela pedra e está edificando um altar de adoração a Deus. Se a jornada 40 fizer isso para você, meu irmão, minha irmã, eu já louvo a Deus, porque para mim é isso. Para mim a jornada 40 é um altar que eu, Fábio, estou entregando a Deus de adoração para honrar e glorificar o nome dele em tudo que ele tem feito na minha vida. E tem feito grandes coisas, tremendas coisas, tem mudado completamente, tem me livrado de maldições hereditárias, tem me colocado para ser intercessor de muitas pessoas, tem agido através da palavra, tem transformado a minha alma, e ele vai transformar a sua também, porque eu e você estamos montando um altar de adoração ao Deus vivo, e esse Deus vivo, ele é vivo, viu? Ele é vivo e ele é moderno, ele é atual, ele é contemporâneo e ele está ligado em tudo que você vive. Quando você fala, Jesus, vamos acertar essa parte aqui da minha vida, Jesus? Então você vai lá e coloca um altar de adoração diante de Deus. E esse altar, se algum dia você teve alguma situação de adoração, por exemplo, a finanças, ao dinheiro, então você vai destruir o altar de Mamon. Destruir, se você teve uma relação lá com aborto, com morte, com assassinato da sua família, vai destruir o altar do espírito de morte, destruir o altar de Moloque. Se você teve consultas a demônios, se você teve vida de feitiçaria, se você teve vida de relacionamento com o espiritismo, essas coisas, você vai construir um altar da queda de falsos deuses, queda de profetas de Baal, dos falsos deuses. E assim nós vamos edificando um altar ao Senhor, um altar ao Deus vivo. Temos outros altares. Abraão, então é importante saber que Abraão adorava mesmo antes de receber a bênção, mesmo antes de fazer com que aquilo que ele fizesse, com que aquilo que ele colocasse como altar. E em nome de Jesus, agora Jacó fez o voto de servir a Deus, que foi esse último altar. E de tudo que ele colocava, ele dava o dízimo. Como está o seu altar? Você tem se sacrificado? Você tem buscado em Deus? Você tem realmente
feito um altar de adoração ao Senhor, medite nessa palavra e a partir dela, crie um altar de adoração ao Deus vivo. Crie um altar onde o Senhor possa vir ter um face a face com você. Assim como ele tinha lá com Adão, lá antes da queda. Na viração do dia, Deus vinha ter com Adão e com Eva. E hoje, Deus mora no teu coração, porque Jesus pagou o preço de sangue e ligou novamente a gente a Deus. Peça que o Espírito Santo te visite. Peça que o Espírito Santo fale com você. Que você tenha boas noites, sonhos proféticos e que prossiga nessa jornada até que o Senhor termine e consolide essa obra maravilhosa que Ele está fazendo nas nossas vidas. Que esse altar seja para a honra, glória e adoração do Deus vivo, em nome de Jesus. Até amanhã e um beijo no seu coração.